Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Bruno Bar começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos analisar as batalhas aí do Ultimate Drift, primeira e segunda etapa em Piracicaba de 2023. Muitas polêmicas, muita gente comentando e tal. Mas galera, você tá achando que teve erro, tá achando que foi roubo? Fica ligado nesse vídeo, mano, porque aqui eu vou explicar tudo o que aconteceu do meu ponto de vista, obviamente, né? Vocês sabem, não tenho nada a ver com organização, eu não tenho nada a ver, mano. Eu sou piloto, gosto de comentar, gosto de dar a minha opinião. Então, se você também quer ver uma outro tipo de opinião, se você quer também entender um pouco mais sobre regulamento, regra de drift, fica aqui assistindo esse vídeo. E pra provar aí que eu não tenho nada a ver com a organização, eu já vou aqui mostrando um erro. Aconteceu um erro sim, numa das batalhas, eu já vou mostrar pra vocês aqui, ó. Pega essa, e aí, como é que é? O Bruno, não, puxa muito saco da Ultimate, vamos ver como é que funciona. Olha só. Galera, o que acontece aqui? Sato e Hashimoto deu a largada e o Hashimoto, ele encosta no cone. E o que aconteceu? Ele queimou a largada? Pois é, foi dado bandeirada e ele queimou a largada. Mas, meus amigos, o que é isso? Perseguidor queima a largada? Não, o perseguidor não queima, mano. E vamos dar uma olhadinha no regulamento aqui pra mostrar pra vocês que não existe nada que diz no regulamento que se o perseguidor encostar no cone, ele queima a largada. Vamos lá, regulamento 2023, item 2. Ó, normalmente haverá uma chicane na largada projetada para exigir que o piloto líder diminua a velocidade. Ou seja, aqui tá bem claro que a chicane está ali somente para uma função específica que é diminuir a velocidade do líder. Tem nada a ver com o perseguidor. Inclusive ele fala ali, ó, o veículo do piloto perseguidor poderá deixar a linha de partida antes da luz se apagar, né? Então, assim, não faz sentido o perseguidor queimar, então não tem nada que diz na regra, né? O líder é bem específico que ele não pode queimar 3 vezes, ele zera aquela volta, mas o perseguidor, mano, a não ser que, né, vamos analisar novamente essa volta, caso o líder tivesse atrapalhado, caso o perseguidor tivesse atrapalhado o líder, aí sim poderia acontecer, mas não é essa questão, ele só dá uma encostadinha no cone. Foi uma das primeiras vezes na vida que eu vi o perseguidor derrubar o cone, mas é isso aí, o Hashimoto mandando muito bem, aí esteando essa queimada de perseguidor, nunca tinha visto isso na vida. Mas é isso aí então, vamos para a próxima batalha, eu quero ver, vamos ver aqui, vamos analisar Hashimoto e Baryon. Lembrando, né, pessoal, que eu fiz uma enquete com vocês no meu Instagram, você que não me segue, segue aí, ó, Bruno Bar 56, e muita gente, todas essas batalhas, na verdade, foram sugestões de vocês. Teve algumas outras batalhas que vocês sugeriram, mas eu não vi nenhuma polêmica muito evidente. Então eu deixei realmente aquelas mais difíceis, assim, aquelas mais cabulosas. Essa aqui, pessoal, é uma batalha que eu vou falar pra vocês. Na hora, eu fiquei bem em dúvida. Porque, de fato, durante toda a volta, o Hashimoto, ele é superior ao Baryon. Tirando esse iniciozinho que ele acabou não sendo muito profundo ali na liderança, mas ele faz uma volta de líder mais fluida, ele consegue preencher bem o touch goal, se afasta um pouquinho ali no inside. O Baryon, a gente vê que ele tem bastante dificuldade aí de perseguir, acaba no finalzinho tirando o pneu. Vamos analisar agora a próxima volta, né? Baryon agora vai de líder, Hashimoto vai de perseguidor. A gente pode ver que o Baryon também ele é muito raso ali no primeiro outside. Ele faz uma liderança menos fluida, não vai tão profundo no touch and go. É um pouco mais preciso ali no inside. E na transição também ele tira novamente as rodas ali para fora da pista, passa na grama. Muita gente pensou, não, Hashimoto ganhou, né, galera? Não tem nem muito o que discutir ali. Pode ver que ele teve uma liderança mais precisa, uma perseguição também mais próxima, mais fluida. Só que muita gente não se atentou a este detalhe aqui, o final, galera. Esse detalhe que faz toda a diferença para essa batalha. Vamos ver aqui novamente no final, quando o Hashimoto vai de líder. Olha só, olha só. Tá vendo? Ele tá preenchendo a última zona, o carro dele começa a alinhar, existe até inclusive o toque e o carro dele alinha antes da chegada. E esse é o quesito, é o ponto mais importante dessa batalha. Ele zera a volta dele de líder neste momento. Se ele tivesse passado um pouquinho do carro, talvez ele não tivesse zerado, mas dá pra ver que o carro ele endireita completamente antes da linha de chegada, ele passa com o carro, ó, linha reta, mano, tá com as rodas retas, ele não consegue concluir o drift antes da linha de chegada. E aí, rapaziada, o que acontece é que o Baryon, de forma justa, ele ganha essa batalha, inclusive o Hashimoto depois, né, dessa primeira volta, ele pede os 5 minutos, porque ele sabia
que ele tinha tido algum problema ali no motor, depois a gente conversou, ele falou, o motor perdeu potência e tudo mais. Então assim, batalha claríssima, a vitória aqui do João Barion, tá bom? Então vamos para a próxima batalha. Lembrando, se você tá aqui para ver a batalha do Cabeça e do Luiz, a polêmica dos protestos, eu vou deixar pro final, tá? Mas o meu editor querido, como ele ama muito vocês, ele vai dar, ó, um minutinho, tá aparecendo na tela, um minuto que vai começar o vídeo, né, essa parte. Você que é agoniado, não quer esperar, vai direto pro final, vai. Outra batalha polêmica, Jorge Garcia e Marcelo Machado. Vamos lá, o Jorge ele vem fazendo uma excelente liderança, talvez a melhor liderança dele no final de semana inteiro. Muito fluida, preenche muito bem a zona externa, touch and go, passa perfeito. Inside perfeito, e na última zona externa ele faz uma transição meia quadradinha ali, mas ele consegue finalizar de forma... Galera, sem erros grotescos, faz uma liderança muito fluida, preenchendo bem a primeira zona, o touch go, o inside, só no finalzinho ali na última outside, na transição, ele faz uma transição meio quadrada. Mas tirando isso, uma volta muito boa. Um adendo especial aqui no finalzinho, galera, podemos ver que o Marcelo ele tenta dar aquele último ataque na última zona, onde ele consegue ter essa aproximação e ele quase roda. Vocês podem ver que ele perde o controle do carro, ele consegue não rodar, mas se a pista continuasse, ele não conseguiria manter o drift. E é importante porque no regulamento diz que o piloto ele precisa manter o controle do carro mesmo após a linha de chegada. Ele precisa mostrar que ele passa na linha de chegada com o controle do carro. E a gente vê aqui que ele não roda, certo? Mas, como eu falei, se a pista continuasse, ele não conseguiria manter o drift. É um ponto muito importante, aqui vai muito da análise dos juízes, da percepção se o Marcelo zerou ou não essa volta de perseguição. É muito subjetivo, é muito particular essa análise. Mas eu acho que esse ponto, galera, ele nem vai muito aqui com o resultado, tá? Tá muito mais com a volta de líder do Marcelo. Marcelo agora vai de líder, Jorge vem atrás, e na lançada a gente vê que o Jorge ele sai com as 3 rodas da pista. E aí nesse momento muitas pessoas já pensaram, Marcelo já ganhou, né, Jorge zerou. Mas vamos analisar novamente essa lançada, galera. E aqui eu coloco novamente um peso muito grande sobre o líder. A obrigatoriedade do líder fazer uma volta boa, ela é muito importante, porque se o líder não faz uma volta boa, o perseguidor, ele não consegue fazer uma perseguição boa. Isso é uma coisa que eu encho muito o saco, eu bato muito na tecla, porque às vezes as pessoas elas analisam somente a perseguição, se tá colado ou não. Mas peraí, como é que foi a volta do líder? Ele proporcionou ao perseguidor uma perseguição justa? E o que a gente vê aqui, galera, novamente, é que o Marcelo, na hora que ele lança, a gente pode ver que ele lança de forma muito... não sei se é precipitada a palavra certa, mas enfim, ele acaba preenchendo quase nada. Na verdade, ele não encosta com o pneu na zona externa. E aí o Jorge, acreditando que o Marcelo iria fazer uma primeira zona mais fluida, mais por fora mesmo, mais aberta, ele acaba perdendo o drift, acaba espalhando demais. E a gente vê que o Marcelo, nesse momento, ele tá muito, muito, muito por dentro. Então, na minha opinião, os juízes julgaram aqui que o erro do Jorge foi ocasionado, sim, pelo Marcelo, por uma inicialização bastante complicada ali e com certeza deixaria qualquer piloto numa situação difícil. A gente pode ver que também, durante o resto da volta, o Marcelo, ele não faz uma liderança muito boa, ele não passa bem aqui no touch go, ele encosta bem ali no finalzinho da zona. Aqui no inside, ele também espalha demais o carro, ele quase sai com a roda traseira para fora da pista. No fim aqui, até parece que ele tá passando próximo do inside, mas a verdade é que ele espalhou demais e aí sim ele pegou um inside, então ele não fez uma volta muito fluida. E no final a gente vê novamente que ele não tá passando muito próximo ali da zona externa, encosta somente no finalzinho ali na área demarcada. Então a minha análise, galera, é que a liderança do Jorge, ela foi muito superior que a liderança do Marcelo. E aí é muito difícil você querer julgar perseguições quando você não tem lideranças parecidas, né? Então aqui a gente coloca o peso muito grande sobre a liderança do Jorge.
Ele fez uma liderança boa, proporcionou o Marcelo uma perseguição boa. O Marcelo não fez uma liderança boa, infelizmente ele não proporcionou o Jorge uma perseguição boa. Então, eu acho que o julgamento aqui sim foi correto. Inicialmente até não tinha entendido muito bem o critério dos juízes para essa volta, mas depois analisando realmente fica muito claro na minha opinião. Vamos para mais uma batalha então. Essa foi também muito polêmica, viu, gente? Eric e Cabeça. Essa batalha aí era pra dar o que falar, hein? Vamos ver, vamos ver. Até achei que o pessoal reclamou um pouco. Achei que ia dar briga, porrada. Não, o pessoal reclama um pouco. Vamos lá. Eric começa como líder e Cabeça como perseguidor. Vamos lá, vamos ver detalhe a detalhe. A gente pode ver como o Eric utiliza bastante recurso do freio de mão aqui na lançada. Trava a roda bonito, vem travando, vem escorregando. Não preenche muito bem a zona externa, pode ver que só no iniciozinho ele colocou o pneuzinho e depois ele já passa bem por dentro, isso acaba dificultando bastante aí o trabalho do Cabeça como perseguidor. Nessa parte aqui, passa legal ali no touch and go, não muito próximo do muro, mas preenche bem com uma das rodas. Aqui pra mim, galera, o que pegou bastante como líder, acho que na outra imagem a gente vai conseguir ver bem. Ele não passa tão próximo do muro, ele só passa com uma das rodas ali no touch and go. E o carro dele perde muita velocidade. Ele vem muito por dentro aqui no inside. Pode ver que quase que a roda dele pega na grama. Pode ver ali, ela pega a zebra da parte interna da curva. E isso é muito ruim pro perseguidor. Porque ali, você sabe, o perseguidor sempre tem que dar uma fechadinha. Praticamente a Cabeça tem que passar por cima da grama. E depois tem o cone. Então assim, é uma manobra que o líder fez ali que atrapalhou demais o perseguidor. Depois ele ainda tira um pneuzinho na última zona externa. O perseguidor, então, teve bastante dificuldade de fazer o seu trabalho nessa volta, né? Aqui, analisando por cima, pessoal, dá pra ver bem isso que eu falei. O Eric, ele não vai tão profundo no touch and go, pode ver que talvez nem a roda tenha pegado ali na zona, aqui a gente consegue ver numa imagem um pouco mais clara. Ele tá lá em cima no topo, e aí ele perde muita velocidade, o carro dele começa a vir muito para dentro da curva. E olha só como o Cabeça tem que tirar muito o ângulo, porque senão ele ia para grama, né? Ele ia sair da pista. E aí, claro, a gente sabe que grama tem buraco, então prejudicou muito o trabalho aqui do perseguidor. No final, beleza, ele faz a transição, tira o pneuzinho ali para fora da zona, mas consegue manter o controle do carro aí na linha de chegada. Agora vamos analisar aí o Cabeça como líder, como é que ele faz a volta dele, né? Vê que ele já pega bastante distância do Eric aqui. O Eric deixa 2 carros de distância. Isso também contou muito, né? Que ele tem que cortar muita linha agora já na inicialização para conseguir buscar o Cabeça. O Cabeça, por mais que ele não tenha feito o início da zona tão por fora, mas o resto da zona ele pode ver que ele vem bem mais, preenchendo bem mais toda a zona, muito mais fluida a volta. O Eric aqui a gente pode ver que como ele vem um pouco atrasado, ele acaba passando um pouquinho do ponto, né? Ele vem carregando muita velocidade nessa zona. E o Cabeça fazendo uma excelente volta de líder. Olha como ele passa perfeito na touch and go ali. Tinha só alguns centímetros separando ele do muro. Então ele faz uma volta de líder muito superior, muito fluida. Inside muito fluido, muito próximo do cone. E somente no final, galera, e muita gente achou que esse poderia ser o ponto que desse a vitória pro Eric, mas somente no final que ele tira um pneuzinho. E a gente pode ver que é somente um pneuzinho que sai, o outro ele se mantém ali no limite da zona. Talvez 1 milímetro tenha saído do segundo pneu, mas isso a gente sabe que 2 pneus não 0, somente 3. Mas é importante colocar que esse erro, pessoal, ele aconteceu no final da volta. E por que eu falo isso? Porque quando você comete um erro ou faz uma volta não tão fluida desde o início, é muito mais difícil para o perseguidor, né, manter a proximidade, manter a fluidez da perseguição, do que um erro no final. Ali a volta praticamente já estava se acabando. Então, o Cabeça proporcionou a perseguição do Eric durante toda a volta. Somente ali no finalzinho que ele tirou um pouquinho ali da roda da pista. Eu acredito que a decisão do juiz tenha sido correta. Eu acho que esse erro do Cabeça no final, na última curva, nos últimos metros, não teria sido suficiente para dar a vitória pro Eric, já que o Cabeça fez uma liderança muito superior em todo o resto da volta. Então acho que foi justa, foi correta essa decisão dos juízes. Agora vamos dar uma zoada nos pilotos agora? Vamos para a parte engraçada e que não tá no regulamento? Vamos lá. Senhor Lúcio Queimarossi. Porque o Lúcio queimou muitas vezes, hein? O Lúcio gosta de queimar, hein?
queimou várias vezes a largada aqui. Não sei se a idade tá chegando, talvez os pilotos na hora da vistoria tenham que fazer um teste de visão, né? Vamos ver. Queimou a largada aqui o Lúcio, beleza, show de bola. Os pilotos aí retornaram para a linha de chegada, mas, cara, olha o que acontece em seguida. Vamos lá. O Lúcio engatou a ré, mano. Como isso? Como assim, Lúcio? Olha aí. Cara, eu não acredito. Eu nunca tinha visto isso aqui no Campeonato Brasileiro. E até falar pra vocês, cara, eu procurei no regulamento. Eu procurei, mano. Procurei tudo. Não existe nada que fala sobre a ré. Nada, nada, nada. Não fala nada sobre o piloto engatar ré, enfim. A batalha aconteceu e aí o Marcelo entrou com um protesto e de forma correta, na minha opinião, esse protesto foi acatado e essa volta ela foi repetida. A gente, né, precisa deixar muito claro que muitas coisas não estão no regulamento, coisas, cara, é muito difícil prever tudo que possa acontecer, mas é algo que precisa mudar, precisa incluir, porque a gente sabe já aconteceu, então precisa estar lá. Mas, na minha opinião, o cara colocar a ré e iniciar o carro para trás deveria ser uma queimada. Porque, cara, se atrapalha completamente o perseguidor, né? A gente pode ver aqui, vamos ver novamente. O Marcelo, ele fica sem reação, porque ele queima a largada, ele inicia antes. O Lúcio dá a ré, engata a primeira e aí vai. E aí, cara, você perdeu a referência, né? Você olha pro lado, cara, cadê o líder? Cadê o líder? Foi embora? Eu acharia que até teria desistido, o carro teria quebrado. Então, assim, é uma situação que precisa ser prevista no regulamento, precisa ser ajustado, mas, na minha opinião, a decisão da direção de prova de voltar essa volta, ela foi muito correta. Galera, outra batalha bem solicitada, bem requisitada, foi do Gustavo Radical e do Matheus Sartor. Vamos ver na tela aí como é que foi essa batalha. Foi uma batata bem disputada mesmo. O Sartor, ele passa um pouquinho do pneu ali na primeira parte da zona externa. Não é muito assim, né? A gente vê pelo detalhe que praticamente o pneu não se afastou tanto. Ele consegue manter bastante profundidade, depois ele consegue corrigir, né? Esse detalhe. Mantém uma volta bem fluida. A gente pode ver que o Gustavinho ele tem alguma pequena dificuldade ali de manter o mesmo ângulo, né? Ele dá uma balançadinha ali. O Sartor vem muito próximo do muro, acho que deve ter encostado ali, tem aquela folha atrapalhando na frente, mas com certeza deu um toquinho ali, não balançou o carro, né? Foi só aquela raspadinha, manteve muito bem esse touch and go. O Gustavinho vem perseguindo legal, só que nesse momento, galera, a gente vê que o Sartor faz uma liderança perfeita, muito boa ali nesse inside, só que o Gustavinho, ele acaba cometendo uma vaciladinha aqui na transição. Pode ver como ele tenta antecipar essa transição para ganhar bastante proximidade no final ali, mas ele faz uma transição bem quadrada. Não sei se o carro deu uma caminhadinha. Ficou bem estranho esse finalzinho. O Sartor, ele também passa um pouquinho do ponto ali nessa última zona, mas acredito que tenha sido erros independentes, né? A gente pode ver como a transição ela aconteceu antes dessa passada do ponto do Sartor. Foi com certeza um ponto ali que os juízes devem ter pesado bastante ali na decisão, justamente por esse detalhe aí do Gustavo. Vamos para a volta aí do Gustavinho como líder. Também foi uma liderança muito boa. A gente pode ver que ele lança muito bem, próximo do muro, bastante agressividade. Vem preenchendo bem a zona externa. Um pouquinho mais raso que o Sartor, mas essa parte eu acho que ele fez melhor. Mas a gente pode ver como o Sartor está embutido no Gustavinho, já desde a lançada, desde o primeiro ponto. A volta do Gustavinho também foi muito boa. Olha só como ele chega aqui no touch go, bem próximo do muro. Nesse ponto, eu acho que o Gustavinho ele acabou cometendo um errinho. Ele passou um pouco do ponto. Pode ver como ele se afasta bem da linha ideal. Acaba passando bem... Na verdade, não é bem. Passa um pouquinho longe do inside. Ele consegue até dar uma fechada. Depois a gente pode ver em cima da linha ali como ele acaba se afastando um pouquinho. Acho que foi o único detalhezinho na volta dele. E ele finaliza muito bem ali, sem maiores erros. Se a gente analisar liderança com liderança, né, pessoal? Eu acho que esse detalhezinho do Gustavinho pode se equiparar a esse detalhe também do Matheus Sartor. Eu acho que essa batalha foi uma batalha bem disputada, tá? Os dois cometeram alguns detalhes, alguns errinhos aí, alguns pontos. Eu acho que o que ficou mais evidente aqui foi a perseguição mais fluida e mais próxima do Matheus Sartor. Pode ver que ele mantém a proximidade durante toda a volta, desde o começo botando bastante pressão. Nesse momento aí pode ver que
Cara, ele não desgruda em nenhum momento, não comete erros na perseguição. Eu acho que esse foi o grande fator, pode ter pesado bastante para a vitória do Sartor. No finalzinho até ele dá uma afastadinha ali na transição, né? É uma parte complicada essa aqui justamente porque o líder ele dá uma fechada no perseguidor, então o perseguidor ele precisa antecipar um pouquinho. A gente viu bastante erros aqui nessa parte, nessa etapa, mas eu acho que foi uma batalha bem disputada, poderia ser um empate. Enfim, não acho que seria um resultado, seria injusto o empate, né, galera? Então, assim, eu concordo com os juízes, eu acho que o Sartor foi superior nessa batalha, mas foi bem disputada mesmo, vai muito aí da interpretação de cada um. Agora vamos para uma outra batalha também envolvendo o Sartor aí, que foi contra o João Barion. Essa também foi uma volta bem disputada, uma batalha bem disputada. Vou analisar aqui a volta como líder do Sartor. Poderia ter sido um pouco mais profundo no início da zona, pode ver que ele começa a se afastar um pouquinho do limite. Não chega a tirar o pneuzinho ali da área demarcada. No final ele ainda consegue ser um pouquinho mais profundo, preencher com maior profundidade. Nessa parte aqui do touch go a gente viu que em outras voltas ele já conseguiu ir mais profundo, né, mais próximo do muro. Aí colocou o pneu, posicionou ele mais ou menos no meio do touch go. Na parte do inside, sem problema, sem erro, bastante proximidade ali do cone. E aí também finaliza muito bem nessa parte. Nesse local aqui, na transição, novamente a gente vê um piloto se precipitando um pouquinho, tentando antecipar a transição. E nessa parte aqui o João ele se joga praticamente para cima do Sartor, roubando bastante linha ali, bem por dentro, para tentar encaixar essa proximidade na última curva, e acho que foi um fator bem determinante aí para a vitória do Matheus Sartor. Na volta em que o João foi de líder, também foi uma volta bem parecida, alguns errinhos, alguns detalhes assim. Na primeira zona a gente pode ver que ele também não preenche completamente ela bem no limite, acaba sendo um pouquinho raso, depois ele vai um pouquinho mais longe, né? Ele não faz a linha ideal, ele vai um pouquinho raso, depois ele vai, aqui até passa bem profundo no final dela também, bem parecido a uma perseguição com a do Sartor. Nesse momento ele também passa num local bem próximo ali, não chega a ser tão próximo do muro. No inside ele acaba não sendo tão próximo, tão preciso, mas também não é nada assim que vai dizer, passou longe. Não, ele passou realmente próximo e finaliza também sem maiores problemas. Eu acho que a grande decisão dessa batalha foi na perseguição dos dois pilotos. A gente pode ver aqui o Sartor no início não se aproxima tanto, né? Mantém aí um carrinho de distância, mas da metade da primeira zona para o final ele acaba sendo bastante preciso, bem próximo ali do João Barion. E o mais importante, sem cometer nenhum tipo de erro, pode ver como ele consegue fazer uma linha bem parecida com o do líder. Na transição também faz a transição com a mímica e finaliza bem próximo. Então acho que nessa batalha o que pesou muito, galera, foi a perseguição do Sartor, que na minha opinião ela foi superior à do Barion, e as lideranças dá para dizer que foi bem parecidas, quase um empate assim. Então acho que o que pesou aqui então foi a perseguição do Sartor, e achei justa essa batalha. Pessoal, vamos para a última análise da última batalha, a batalha que vocês querem ver, que é a batalha do Cabeça e do Luiz. Eu vou tomar uma água, que eu já gravei 3 vezes e ficou com 20 minutos essa parte. Mano, ninguém vai assistir 20 minutos. Então eu vou tentar ser rápido e de forma resumida explicar para vocês o que aconteceu, tá bom? Vamos lá. Primeira batalha, Cabeça e Luiz. Cabeça fez sua volta de liderança. Quando o Luiz foi de líder, houve uma situação comum que o Cabeça inicializou 2 vezes, certo? Vamos ver novamente aqui, ó. Ele vem, lança o carro, opa, o Luiz ainda não lançou, corrige, lança de novo, beleza? Este fato que vocês estão vendo agora foi motivo do primeiro protesto, ok? Mas importante a gente deixar claro, dupla inicialização não zera volta, ok? A gente tá aqui, ó. Critérios de qualificação. Deduções para linha e ângulo serão feitas para os seguintes casos. Inicialização dupla. Beleza? Aqui a gente ainda está falando de critérios de qualificação, ou seja, quando o cara está de líder. O que a gente viu aqui, galera, foi que o Cabeça estava de perseguidor, ou seja, claro, ele recebeu uma dedução ali na volta de perseguidor dele, mas de forma alguma isso seria suficiente para um 0 ou sequer
para atrapalhar o líder. Caso fosse ao contrário, caso ele estivesse de líder, tivesse feito essa dupla inicialização, aí sim até poderia se entender que ele gerou um erro, enfim, alguma coisa nesse sentido. O cara inicializou 2 vezes, o outro foi lá e bateu. Beleza, a culpa é do líder. Mas nesse caso, o Cabeça estava de perseguidor. E a volta do líder em nada tem a ver com este fator. Beleza? Mas até então, pessoal, isso aí não tinha sido levado para a CBA, ok? Houve um empate na primeira batalha, os pilotos foram pro box, trocaram o pneu, abasteceram, retornaram. Somente quando eles já estavam lá posicionados, veio a informação que o spotter do Luiz havia aberto um protesto contra este fato que eu mostrei para vocês agora. O que eu analisei juntamente com vocês não foi sequer analisado. O que aconteceu foi, devido à demora, existe um tempo limite de 10 minutos que você tem para abrir o protesto. Como esse tempo se extrapolou, o protesto ele não foi aceito. Só que qual que é a questão? Essa informação chegou somente quando eles já estavam lá, posicionados, pronto para dar largada. Quando as luzes já estavam acesas, vocês podem ver o Amilcar aqui no canto da tela, do lado do carro do Luiz. Foi quando ele recebe a informação, opa, abriram um protesto. Para. Só que aí já era tarde demais. As luzes já estavam, já estava sendo feita a contagem, as luzes se apagaram e aí foi feita a largada. Porém, como tinha um protesto em andamento, não fazia sentido nenhum eles batalharem. Por isso foi abortado essa volta. Pode ver que aqui do lado direito é hasteado uma bandeira, vocês estão vendo aqui bem no cantinho. O Amilcar sinaliza, mas em nenhum momento o Jeff, que é esse cara de preto aqui do lado do carro do Cabeça, é ele que confere se os pilotos estão preparados, é ele que aperta o botão do semáforo e é ele que diz se o líder queimou ou não. A gente pode ver que ele, primeiro, não faz nenhum sinal de queima e que, de fato, o Cabeça não queimou. A gente pode ver aqui como as luzes se apagaram. Somente então a gente começa a ver o movimento no carro do Cabeça. É muito perceptível pelo balanço do carro, A frente se levanta e as sombras que estão ali no carro dele começam a se mexer. Até então, até as luzes estarem acesas, o carro dele não se move. Então esse fator é muito importante, pessoal. Essa primeira repetição da volta, ela não foi uma queima do Cabeça. Beleza? A questão é, demorou-se para analisar esse primeiro recurso. Eu falei aqui, foi rápido, Mas demorou-se 6 minutos para eles falarem, não, a gente não vai aceitar, Bateram boca, conversaram, blá, blá, blá. 6 minutos. Nesse meio tempo, o Jeff, que é o cara que dá a largada, ele falou, vou no banheiro, preciso dar uma mijadinha. Amilcar, toca pra mim. Amilcar também faz parte da organização, substituiu ele como o starter oficial, beleza? Só que o que acontece é que o Amilcar ele se posiciona num local bastante infeliz, que é na frente do Pinheirinho. E, infelizmente, a câmera não consegue captar as luzes, perfeito? Nessa largada, pessoal, o Luiz, e aí a gente não pode dizer se ele está certo ou está errado, ele viu o Cabeça queimar, beleza? Ele tem todo o direito de reclamar dessa questão. Se ele acha que queimou, ele pode reclamar. Aqui ele atuou de forma certa. Ele fez a sua volta como perseguidor. Você pode ver que ninguém deu bandeirada, Para a organização não houve a queima, mas para o Luiz houve a queima, beleza? Então, ok. É feita a volta, o Cabeça faz a sua volta de líder, ok, blá, 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 blá. Quando o Luiz retorna para a sua segunda volta como líder, aí ele chama o Amilcar e fala, cara, o Cabeça queimou. Nesse momento, eles estão aqui, conversando. Você pode ver o Amilcar ali pendurado dentro do carro. Tá, o Amilcar conversando com o Luiz e o Luiz com o spotter dele. Cabeça queimou. Não, Cabeça não queimou. Beleza. Houve essa discussão para ver se queimou ou não. Mesmo assim, o Amilcar falou, não queimou. Dá a sua volta, depois abre um requerimento, faz um protesto. Beleza. O Luiz dá a sua volta como líder. O Cabeça faz a sua perseguição. A volta é concluída. Nesse momento, a gente até pode ver como o Luiz demora muito mais para inicializar do que o Cabeça, o que foi o fator que gerou a dupla inicialização lá no começo, que acabou gerando toda essa confusão. Mas enfim, no fim, os juízes dão a vitória pro Cabeça, e aí é onde o Luiz abre o protesto, O spotter do Luiz abre o protesto sobre aquela queima de largada. Vocês estão vendo o protesto aí na tela de vocês. O que diz o protesto? Queima de largada, o carro lead mexeu na segunda luz vermelha, certo? Então, aqui a gente fica bem claro que não é que ele começou antes, não é que ele largou antes. Foi que, quando ele botou a primeira marcha, o carro deu um pulinho, um salto, certo? Ele não largou antes, mas o carro se mexeu. Isso ele considerou como queima de largada. Segundo ele, atrapalhou ele. Beleza. Qual que é o ponto, pessoal? Como a gente viu,
Os juízes não conseguiram verificar essa informação, porque ele estava na frente do Pinheirinho, né? O amigo que estava na frente do Pinheirinho. E aí, o que aconteceu foi que eles pediram para a volta ser refeita. No regulamento, isso está muito claro, tá? Existe um tópico lá que fala somente sobre erros de organização, porque a gente sabe que isso pode acontecer. Caso ocorra alguma falha pelos responsáveis de pista, tais como posicionamento invertido, falta de sinalização, qualquer outro erro onde a organização seja responsável. Ela foi responsável por esse erro, por se posicionar num local onde não era possível verificar se queimou ou não. E aí, outro parágrafo do regulamento que fala sobre isso é chicane. Em caso de dúvida, os juízes ou oficiais de competição poderão autorizar o reinício da largada. Ou seja, aqui diz bem específico, não houve uma decisão clara sobre queimar ou não. Os juízes decidiram, vamos voltar essa volta, né? Vamos voltar essa parte da batalha. Perfeito, até então a gente tem 2 protestos. O primeiro não foi aceito, o segundo foi aceito somente porque não houve uma visão clara da queima. E aí, a vitória do Cabeça ela foi anulada e solicitaram para voltar somente a volta que o Cabeça vá como líder. Nesse momento, os juízes iriam analisar esta nova batalha com a batalha que o Luiz já havia feito como líder. Então, eles esqueceram aquela volta que o Cabeça ficou como líder e agora eles vão refazer. E a última parte da confusão vem justamente neste momento. O Cabeça aqui, de fato, ele queima. Perfeito? Vamos ver novamente. Ele vai lá e... Opa! Ó, pode ver que o carro dele já está em movimento aqui. A gente consegue ver o carro dele está em movimento. Mas as luzes só se apagaram agora. Então, aí a gente tem a queima do Cabeça. O que foi que aconteceu, então? Quando eles retornaram para fazer a relargada, o Luiz, juntamente com o seu spotter, falou, opa, eles já queimaram 3 vezes. Perdeu a batalha, já ganhei. Mas peraí. Foram lá e abriram um novo protesto. Beleza? Esse é o terceiro protesto. E aí o que diz nesse protesto? Em recurso anterior, reconheceu-se a segunda queima de largada. Na verdade, aqui 2 pontos a ser observados, né, e frisados novamente. Primeiro, não foi a segunda vez que seria a queima de largada, né, porque a primeira vez ele não queimou, a organização pediu para abortar, e não se reconheceu que houve a queima de largada, mas sim que não havia como definir de forma clara, não havia como verificar que houve a queima, então solicitou-se a relargada, beleza? Na repetição, novamente, o piloto queimou pela terceira vez, perfeito? Então vai lá, ele coloca lá 4.2, alguma coisa F, 3 reinícios. E a gente sabe, não vou mostrar aqui a parte do regulamento que fala sobre isso, a gente sabe que se queimar 3 vezes derrubando o cone ou queimando a largada, aí de fato zera. Mas aqui ficou muito claro que o Cabeça ele não queimou 3 vezes, certo? Por definição do juiz, essa foi a primeira queima de largada dele. Tudo o que aconteceu anteriormente foi confuso, foi complicado, foi, mas ele não havia queimado nenhuma vez até então. Então, né, foi aberto o terceiro recurso, não foi aceito, realizou-se a batalha novamente, o Cabeça foi como líder, o Luiz foi como perseguidor, e o Cabeça acabou vencendo essa batalha de forma justa, de forma como deve ser, na pista, e não no papel, não no grito. Beleza? Galera, acho que ficou bastante claro essa confusão, né? De forma resumida, a primeira vez não foi queima, foi a organização solicitando para parar a prova. Na segunda vez, não tem como saber se queimou ou não, a organização pediu para voltar, né? Os juízes pediram para voltar para que ninguém seja prejudicado na volta. E aí sim, novamente, quando o Cabeça foi, ele aí de fato queimou pela primeira vez. Beleza? Acho que tá bem explicado. Acho que, né, ninguém vai ficar com dúvida aí do que aconteceu. Beleza? Galera, é isso aí. Vou deixando o vídeo por aqui. Acho que dessa vez ficou um pouco mais curto, mesmo assim. É bastante detalhe para colocar para vocês. E, galera, qualquer dúvida que vocês tiverem aí de alguma das batalhas que eu comentei, se vocês concordam ou não, deixa nos comentários que eu vou estar lendo, respondendo. E, enfim, sempre me mandem, né, todo o campeonato já. Fiquei confuso com essa volta. Já manda para mim que a gente vai sempre fazer essas análises. Beleza? Então vou deixando o vídeo por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, deixa o like. Tamo junto. É nóis e fui!